Oi, gente. O nosso tema de hoje nos nós sistêmicos é a dinâmica do pertencimento. E eu quero trazer como exemplo uma dinâmica que recentemente nós vimos numa entrevista para o podcast da Serasa, da GK, que é uma influenciadora digital, muito conhecida, com milhões de seguidores. E ela trouxe um depoimento nessa entrevista que ela deu, que fala muito sobre a dinâmica do pertencimento. Antes da gente continuar, eu gostaria de te dizer que o nosso canal é um canal que fala sobre o pensamento sistêmico aplicado à vida. Então, aqui você vai encontrar conteúdo sobre saúde, sobre finanças, sobre profissão, carreira, negócios, empreendimentos, relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, sobre essas dinâmicas que movem o indivíduo na vida nas mais diversas áreas. Então, eu te convido a conhecer o nosso perfil, a seguir o nosso conteúdo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, todas as vezes que tem um vídeo nosso novo, você vai ser informado de que tem conteúdo novo, tá bem? Então, vamos lá para a nossa história de hoje, a nossa observação sistêmica. Nesse depoimento, ela disse que todos os meses separa um dinheiro para a família e que dá um salário para os familiares. Tá tudo bem, ela tem condição financeira para isso, ela tem dinheiro para fazer esse movimento, mas esse movimento é um movimento que, quando nós olhamos do ponto de vista sistêmico, ele fala com algo mais profundo. Por quê? Porque ela é a pessoa da família que teve sucesso, que prosperou. Isso a distancia da família de origem. E qual é o movimento que nós fazemos na vida? Na vida, nós fazemos um movimento para pertencer. Eu sou movida na minha consciência pessoal, nós temos outros níveis de consciência, né? Mas na nossa consciência pessoal, nós somos movidos pelo pertencimento. A gente opera no modo pertencimento, como eu gosto de dizer. E dentro desse modo pertencimento, eu faço absolutamente tudo para não perder o meu lugar, que na verdade, gente, é um lugar de direito. O meu lugar no meu sistema é meu. Ponto. Eu pertenço. Ponto. Só que quando eu vou me distanciando e me tornando diferente, eu vou percebendo que eu já não penso, que eu não ajo e que eu não me comporto no dia a dia como aquelas pessoas da minha origem. Quanto mais a minha história vai se diferenciando da minha origem, mais isso vai doendo em mim em algum lugar. Existe um conceito dentro do pensamento sistêmico que é a boa e a má consciência. E elas não têm a ver com o bom e o mau comportamento. A boa consciência é quando eu faço aquilo que me mantém pertencente, que me mantém igual, que me mantém parte desse grupo. Então, por exemplo, eu faço como as mulheres da minha família. Eu faço como os homens da minha família, seja na minha profissão, seja no meu relacionamento afetivo, seja na minha relação com o dinheiro, seja no meu adoecimento, eu estou ali pertencendo a esse grupo. Então, eu estou na boa consciência. Agora, se eu faço diferente, eu me distancio do meu grupo, eu vou para a má consciência, que não tem a ver com mau comportamento, tem a ver com um comportamento diferente do comportamento do meu sistema original. E muitas vezes, quando eu me distancio do meu sistema original, eu tenho o que eu gosto de chamar de molinha da culpa. Quanto mais eu me distancio, mais vai ficando pesado. Sabe quando você tem uma mola e você vai esticando essa mola, e quanto mais você vai puxando, mais vai ficando difícil. A cada vez que você tem que esticar mais, vai ficando mais difícil puxar essa mola. Até que chega numa hora que você não consegue mais e a mola te puxa de volta. Então, essa mola da culpa, que é um sentimento que nós não deveríamos ter pela diferenciação, ela pode nos puxar de volta
para a boa consciência, para ser como os nossos familiares de origem são. Por exemplo, quantas vezes a pessoa vem de um sistema de escassez, começa a prosperar e algo acontece e ela volta para a mesma dinâmica de escassez. Às vezes sem nem perceber onde e como gastou o dinheiro que tinha conseguido. Esse movimento que te puxa de volta para o movimento da origem, ele é guiado pela dinâmica da culpa. E nós, para conseguirmos nos manter na má consciência, perdão, nós temos que sustentar essa culpa, sustentar essa dor de sermos diferentes. E uma das coisas que acontece para que nós amenizemos esse sustentar o ser diferente é justamente o movimento que a GK fez. Ela ganhou um dinheiro e trouxe a família, de certa forma, para usufruir e se beneficiar dessa prosperidade. Porque essa é uma forma de ser mais leve. Ela já não está mais tão distante, porque a prosperidade dela está permitindo que os familiares usufruam dessa prosperidade, mesmo que seja uma parte dessa prosperidade. Então, fica mais leve ficar nesse lugar. No caso dela, parece que está tudo organizado na alma dela, nós não vamos entrar nesse mérito. Mas o que pode acontecer? Às vezes, as pessoas nessa dinâmica começam a se esforçar demais porque tem que bancar a si mesmas e todo o resto da família. Às vezes, dizer sim para essas pessoas está pesando tanto que a pessoa começa a fracassar para poder dizer, não, não posso te ajudar porque eu não tenho mais dinheiro. E aí ela perde aquela prosperidade só porque estava muito pesado carregar todo mundo. E essa dinâmica que a gente viu com essa pessoa específica que eu trouxe aqui, a gente vê com diversos personagens, né? Das celebridades, inclusive, que vêm de vidas mais desafiadoras na origem. A pessoa vai viajar, leva uma van de familiares, né? A pessoa patrocina um monte de gente. E nós aqui trouxemos um caso de celebridade, mas não necessariamente isso só acontece com quem está nesse lugar. Eu já atendi pessoas, certa vez atendi um executivo morando fora do Brasil, doido para voltar, na época da pandemia, inclusive, ele doido para voltar e ele não conseguia entender o que estava travando ele. Quando nós fomos trabalhar o campo, ele estava absolutamente nesse lugar, porque trabalhando fora ele tinha um valor X de salário, que voltando para o Brasil, ainda que na mesma função, ele não receberia a mesma coisa. E estando fora, ele patrocinava a vida do pai, da mãe, dos irmãos, pagava faculdade para os sobrinhos. Então, ele tinha uma dinâmica de patrocinar as pessoas que, se ele voltasse para o Brasil, ele perderia essa condição. E era tão desafiador para ele deixar de patrocinar e de prover, que ele preferia ficar na dor para não ter que dizer esse não para os familiares. Então, você vê que muitas dinâmicas vão nos levando. Aqui nós estamos falando de uma forma mais latente, né? Maior, um comportamento maior, mas às vezes pequenos comportamentos, né? Aquele filho que fica trabalhando na empresa do pai sem ter a menor vontade, porque todo mundo trabalha na empresa do pai ou na empresa familiar. Aquela filha que realiza, às vezes, o que a mãe quis realizar, porque era o sonho dessa mãe, era o que era esperado, era ela realizar. Então ela fica. Quantas pessoas deixam de viver a vida que gostariam de viver, porque viver isso seria se diferenciar. E às vezes o diferenciar te coloca no lugar de não ter mais tanto assunto, né? Não conversar sobre as mesmas coisas, se diferenciar de tal forma que você sente uma perda de pertencimento. É muito importante identificar esse padrão para que você trabalhe, compreenda e sustente essa diferenciação e possa crescer e prosperar e ter abundância e ser leve para você. Eu vou ler um trecho aqui de um livro de um casal que eu admiro muito, que é o Décia e o Wilma, e o livro chama Ema, 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 Cada Um no Seu Quadrado. Eu separei uma parte aqui porque fala muito sobre isso, e eu acho absolutamente interessante nós entendermos essa dinâmica das consciências. Então, diz aqui,
Basta observarmos nossa própria consciência e veremos que ela fica leve ou pesada em relação a nossas atitudes ou intenções, em diversas situações. Temos a impressão de que ela fica leve ou pesada conforme fazemos algo certo ou errado. Isso significaria que, se nos deixássemos conduzir pela nossa consciência, faríamos sempre o que acreditamos ser certo ou adequado para nós mesmos e os demais. Porém, se desafiarmos essa impressão, veremos algo muito significativo e distinto. Imaginemos, por exemplo, uma situação na qual você chega em casa, saudável, e encontra membros da sua família doentes. Como se sentiria? Consciência leve ou pesada? A maioria das pessoas responde pesada. Agora imagine que você também fique doente como eles. Apesar de doente, a consciência fica leve. Num outro exemplo, imagine uma criança criada numa família na qual todos os membros estão de alguma forma envolvidos com alguma atividade ilícita. Essa criança sai de casa com o firme propósito de roubar algo. Nesse dia, porém, volta de mãos vazias. Como se sente? Consciência pesada, é claro. O curioso aqui é que ela se sentiria de consciência leve se chegasse em casa com as mãos cheias das carteiras, iPhones e relógios roubados. E o que então gera essa sensação de consciência leve ou pesada, se não é o conceito ou noção de certo ou errado? Podemos observar de forma clara que aquilo que incrementa ou garante nosso sentimento de pertencer ao grupo nos faz sentir consciência leve e aquilo que ameaça nosso pertencimento ao grupo nos faz sentir de consciência pesada. Assim, fica fácil concluir com certa frequência que, com certa frequência, nos deixando levar pela consciência leve, fazemos coisas que, embora nos garantam pertencimento à nossa família e a outros grupos sociais, podem, na verdade, ser prejudiciais a nós e aos outros. Também é notável que, muitas vezes, podemos deixar de fazer coisas que seriam boas para nós mesmos e para os outros, porque tais ações nos deixariam de consciência pesada. Então, gente, a minha reflexão, e eu vou até pedir para vocês colocarem aí suas observações, é como vocês se sentem. Observe a sua vida. Veja a sua profissão, o seu relacionamento. Ele te faz pertencer ou ser diferente? E como você se sente em relação a isso? Como você se sente nessa dinâmica? Nós vamos ter outras oportunidades de falar sobre as consciências e sobre o pertencimento. Hoje, a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês é sobre essa consciência, essa dinâmica da culpa e esse comportamento de pegar aquilo que você está construindo e tentar dividir para que fique mais leve. Muito obrigada e até a semana que vem.